ninguém jamais viu a Deus. Vamos começar. Gente, a Bíblia ela vai fazer essa declaração de que ninguém jamais viu a Deus. E nós precisamos parar para pensar sobre isso, porque Deus é Espírito, é verdade. Não tem como nós conhecer ou saber quem é Deus, já que Ele não é um ser humano como a gente. Então, desde o passado, ninguém jamais pôde vê-lo. Só que tem um detalhe, é contemplando o Senhor que nós somos transformados. É contemplando o Senhor, ou seja, é vendo Ele, que nós somos levados a uma transformação de vida, que nós somos levados a viver uma mudança. Agora, como ver alguém que ninguém nunca viu? Então, é algo que a gente precisa pensar, porque é isso que o texto diz. E diz mais: se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O detalhe é que Deus enviou o seu Filho na terra, há um pouco mais de 2000 anos atrás, para que a vinda do seu Filho pudesse ser algo que impactasse a geração. E nós estamos trabalhando essa questão do legado, porque o legado não é a herança. A herança é aquilo que fica para as próximas gerações, ou seja, para os filhos, geralmente. Que geralmente, ou em algum momento isso acaba. Acaba em briga, muitas das vezes. Acaba em confusão. Isso é uma herança. Você vê aquele filho que chegou com o pai e disse: pai, dá a minha parte da herança que me cabe, que eu quero ir embora. Você sabe a história, ele foi embora. Pegou a herança. Mas o legado é diferente. O legado é aquilo que é deixado para a próxima geração. E essa próxima geração ela vai preservar aquilo e dar continuidade. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer na terra. Vindo de Deus, vindo do seu Pai. Eles viviam em família, né? Vivem em família. Só que até aquele momento em espírito. Então ele vai encarnar na terra e vai trazer para nós a visão de Deus. O detalhe é que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho sim. O Filho que veio do céu, ele veio exatamente para revelar o Pai, que o mundo não conhecia. E dar continuidade a um legado que ele recebeu do Pai. E aí, esse Jesus, ele é quem vai mostrar ao mundo como funciona o Pai. Para isso a gente vai precisar fazer aqui uma certa dinâmica, né? Vem aqui, Misael, rapidinho. Chegar o Misael aqui. Vamos lá. Deixa eu ver uma outra pessoa aqui. Deixa eu escolher uma outra pessoa para vir aqui. Quem é que quer vir aqui? Todo mundo se escondendo, tá vendo? Meu Deus. Vem aqui, Maria, rapidinho. Vamos fazer aqui uma... Fica bem aqui, Misael, que aí todo mundo vai te ver. Vamos lá. É rapidinho, é só para a gente ter clareza, né? Antoniela, tu consegue trazer esse flip chart aqui? Vamos lá. Vou até tirar isso aqui. Tira aí, pode levar para ali. Vocês vão entender por que eu escolhi o Misael. Vem para cá, Misael. Aqui para trás. Você vai ficar aqui, certo? Quem está vendo o Misael aí?
Ninguém. Então, como é que funciona a dinâmica da coisa? O Misael vai representar Deus, o Pai. A Maria, Jesus Cristo. E qual é o detalhe? Ela tem uma missão. Qual é a missão da Maria? Revelar o Pai para vocês. O detalhe é que ninguém nunca viu a Deus. Está escondido, ó. Aí a sua pergunta é, porque era a pergunta daquela época, como é o Pai? Ou como é Deus? Então eles andavam com Deus assim, ó, pisando em ovos, sabe? Porque se eles fossem um pouquinho para a direita, era assim o entendimento do Pai, naquela época. Então eles tinham que andar. Chegou Jesus, veio revelar o Pai. Só ele viu o Pai, porque ele vivia com o Pai. Então ele tem a missão de revelar o Pai. A questão é, vamos lá. Eu vou falar algo para o Misael, e aí você vai mostrar para eles o que o Pai está fazendo. Beleza? O que o Pai está fazendo? Fala para eles. Braços levantados. Quem está vendo o Pai com os braços levantados aí? Quem está vendo o Pai com os braços levantados? Ninguém está vendo? Ninguém está vendo. Beleza. Vamos lá. O que o Pai está fazendo, Maria? A mão na cabeça. Quem está vendo o Pai com a mão na cabeça aí, gente? Ninguém? Boa. Vamos aplaudir a Jesus por eles. Olha lá. Sua missão. É exatamente isso que estava acontecendo naquele tempo. Gente, olha para cá. Preste atenção. Nós não vamos demorar tanto. Vai ser breve, mas ó, se você prestar atenção, vai ser breve. Escute. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele tempo, você acredita? Você acredita que Jesus estava entre as multidões, os seus discípulos, e que eles não estavam conseguindo ver o Pai? As palavras de Jesus, as ações de Jesus, revelava o Pai. Escute, mas eles não estavam vendo o Pai. As palavras que Jesus pronunciava em direção àquelas pessoas, as suas ações, os seus passos, as suas decisões, era com base naquilo que ele estava vendo do Pai, ou que ele tinha visto do Pai. Só que, apesar de Jesus tomar as suas ações, pronunciar as palavras do Pai, aquelas pessoas não estavam conseguindo ver o Pai. Quem quer ver isso aí? Vamos lá? Então, abra sua Bíblia aí. Lá em João, capítulo 14. Verso 7. Verso 6. Amém? Vamos ler? Olha isso. Disse-lhe Jesus. Vamos repetir comigo? Vai lá. Disse-lhe Jesus: eu
até aí. Se vós me conheceis a mim, me conheces a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheces e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, olha só, Jesus está numa conversa com os seus discípulos, um deles é Filipe. Ele está dizendo assim, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês me conhecerem, vocês conhecerão o meu Pai. Aí Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ou, mostra-nos o Pai. Olha só, vamos lá, olha isso, verso 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha o verso 7 novamente. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheces, e o tendes visto. E o tendes visto. Leia, aqui ó, leia aqui ó. E o tendes, vocês estão entendendo que Jesus está dizendo que eles estão vendo aquilo que ninguém viu? Não sei se você já entrou no culto, né? Porque entrar na igreja é uma coisa, mas entrar no culto é diferente. Eu quero te chamar para entrar no culto nessa noite. Preste atenção. Escute. Olha o que Jesus está dizendo. Você já tem visto o Pai. Aí Filipe vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas eles já estavam vendo o Pai. Aquilo que ninguém viu, eles estavam vendo. Olha o privilégio. Olha isso. Verso 9. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, as ações. Ou seja, tanto as palavras como as ações, não sou eu, é o meu Pai. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Quem está entendendo o legado? O dar continuidade. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas ações, das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas ações, as mesmas atitudes, as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que o Senhor Jesus veio fazer na terra foi exatamente o que a Maria estava fazendo aqui agora há pouco. Ela estava revelando para vocês o que ela estava vendo do Pai, o que ela viu o Pai. Todas as ações que Jesus fez na terra foi baseado no que ele fez a partir do que ele viu e aprendeu com seu Pai. Escute, nenhuma das ações de Jesus foi da vontade dele, porque Jesus não veio fazer a vontade dele, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Portanto, as suas palavras, as suas ações, as atitudes, tudo que Jesus fez na terra, quem via Jesus fazendo era como se estivesse vendo o Pai fazer. Ele estava há tanto tempo com Filipe, sabe, no dia a dia, todos os dias ele estava com Filipe, para lá, para cá, fazendo as coisas, Filipe estava vendo,
mas Filipe nunca conseguiu enxergar o Pai. Por isso Jesus vai dizer: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Escute, a forma, jovem, que você tem, mãe, pai que está aqui, de conhecer o Pai, é olhando para Jesus. Jesus é a pessoa que nos revelou o Pai. Portanto, aquilo que ninguém nunca viu, foi revelado em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver o Pai, conhecer o Pai. E o que que nós encontramos em Jesus? O que nós vemos em Jesus que é do Pai? Nós vemos amor, compaixão, o poder de se colocar no lugar do outro. Nós vemos humildade. Escute, nós vemos submissão. O que nós vemos em Jesus que a gente pode aprender, já que é o nosso Pai? Porque Jesus, ele é a imagem do Pai. Ele é o modelo perfeito do Pai. Sabe aquele filho que ama o Pai, e porque ele ama o Pai, ele passa a ser como o Pai, ele se comporta como o Pai. Tipo, o meu pai, ele era um cara humilde, eu sou humilde. O meu pai, ele era um cara generoso, eu sou generoso. O meu pai, ele era um cara amoroso, por isso eu sou amoroso. Escute, você sabe que o seu filho, ele vai ter você, pai. E aqui entra um parênteses, porque tem algumas mães que fazem o papel de pai e mãe, mas tem muitos homens aqui no nosso meio, alguns que ainda não são pai, alguns já vão ser pai, outros já são. E, na realidade, todos acabamos sendo um pai. E você sabe que o seu filho, ele tem você. E aí eu quero que você, que é uma mãe solo, entre nisso. Porque ele tem você como a única pessoa mais importante da vida dele, até aos 12 ou 10 anos de idade. Até os 10 ou 12 anos de idade, você, pai, é a pessoa mais importante para ele. É a única pessoa mais importante para o teu filho. E aí, muitas das vezes, ele vai chegar com você, pai, dizendo: pai, vem brincar comigo, pai, bora brincar. Quando não: pai, vamos conversar, pai, me leva ali, pai, vamos comigo. Pai, me dá colo, eu quero colo. Eu tenho uma de 4 anos, parece uma bebezinha de vez em quando. Ela chega: colo, que nem uma bebezinha. Nessa faixa de idade, ele sempre vai chegar com você dizendo: pai, quando não: mãe, fala comigo, vamos conversar. E começa a falar um monte de coisa, às vezes não tem nem nexo, mas começa a conversar com você. Mãe, bora brincar, mãe, vamos brincar. Porque esse filho, ele tem você como a única pessoa mais importante na vida dele. O detalhe é que, quando chega na faixa ali dos 13, 14, 15 anos em diante, você deixa de ser a única pessoa mais importante na vida dele. E aí você vai ficando cada vez mais para baixo. Porque aí ele vai começar agora a ter as amizades. Aí ele vai começar agora a ter algumas bandas que são mais importantes para ele. YouTuber, né? Hoje em dia, influencer, famosos, time de futebol. Ou seja, ele já vai tendo outras coisas. Depois ele já tem a namorada, depois ele casa, tem o primeiro filho, o segundo, o terceiro. E a cada momento que isso vai acontecendo, você vai ficando um pouquinho mais para trás. Daqui a 40 anos... O
que vai acontecer? Esse filho, ele não vai lembrar daquilo que você deu para ele quando ele tinha a faixa etária de 10 a 12 anos. Ele não vai, quando ele tiver lembranças, ou contar isso para alguém, ele não vai contar ou ter as lembranças do que você deu para ele, do quarto imobiliado que ele tinha, das coisas que ele ganhou, dos brinquedos. Não são essas coisas, né? O aniversário top. Ele não vai contar isso para as pessoas. Ele não vai contar o que você fez ou o que você deu para ele. Mas o que ele vai contar é: como era o teu pai? Quem era o teu pai? O que ele vai contar é: o meu pai, ele era um cara brincalhão. O meu pai, ele era um cara sincero. O meu pai era um cara generoso. Meu pai gostava de ajudar as pessoas. O meu pai, ele era um cara que, ele amava as pessoas. O meu pai era uma pessoa que se importava comigo. O meu pai era uma pessoa que parava tudo que ele estivesse fazendo e ele conversava comigo. O meu pai era alguém que me carregava no colo. O meu pai era alguém que me ajudava, mesmo que eu fizesse as coisas erradas, mas ele chegava e me ajudava. O meu pai, ele era um cara fantástico. Porque ele não vai lembrar do que você deu para ele, das coisas que você deu para ele, mas ele vai lembrar do que você é. É isso que ele vai carregar para o resto da vida. Daqui a 40 anos, quando ele tiver lembranças, falar de você para alguém, ele não vai falar do que você deu, mas ele vai falar do que você é. Ou ele vai dizer isso, ou ele vai dizer: não. O meu pai era um cara que quase não falava comigo. Falava uma hora ou outra. Meu pai era um cara fechado. Meu pai era um cara que não gostava de brincar. Eu não podia tirar brincadeiras com meu pai. Meu pai, ele era um cara que, ele só pensava em dinheiro. Ele gastou a vida dele inteira apenas querendo construir, correndo atrás de dinheiro. O meu pai, ele era um cara que, eu tinha medo do meu pai. Que cara grosso, que cara bruto. Cara que não sabia o que era amar. Nunca me deu um abraço, meu pai. Eu nunca fui amado pelo meu pai. Eu nunca fui abraçado pelo meu pai. A única coisa que teu filho vai lembrar de você daqui a um tempo é quem você é. Eu cresci entendendo uma coisa, que se tinha uma coisa que eu não queria do meu pai, era o legado que ele deixou. Eu não podia dar continuidade, nem preservar isso. O que ele deixou? Ele deixou isso. Que um pai é alguém que faz o filho, pega outra mulher, vai embora e deixa o filho para lá. Escute. Você pode nessa noite dizer: mas eu não tive um pai. Mas até o dia que Jesus me revelou o Pai. O Pai nosso, que estás nos céus. E nele, nós encontramos o significado do que é Pai. A palavra Pai tem duas letras no hebraico, a primeira e a última, que é Aleph e Bet. A palavra Aleph no hebraico vai significar força, um boi forte, força. E a palavra Bet vai significar casa. Traduzindo, casa forte. A palavra pai significa casa forte. É exatamente isso que nós encontramos no Pai.
uma casa forte. Sabe o que é uma cobertura? Aquele que protege da chuva. Estamos protegidos aqui, porque tem um pai aqui. O pessoal não pegou. O pai é quem nos protege. Se você não tem um terreno, nós temos um pai no céu. Mas escute, ele é a nossa casa forte. Essa força do pai não é nem tanto a força física, ainda que ele seja forte fisicamente. Ele é quem nos protege, ele é como um pastor que está a proteger a ovelha dos lobos. Casa forte, essa força do pai, ela é também espiritual. Pela sua liderança, ele nos conduz, ele nos guia. A força do pai, ela nos protege do mal. Por isso que no nosso Pai Celestial nós encontramos proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o nosso Pai, o nosso paizinho, aquele que nos guia, aquele que nos ama, aquele que nos protege, aquele que nos dá um direcionamento. E a cada ação que a gente toma debaixo da vontade do Pai, nós a tomamos de forma assertiva, nós acertamos para o nosso futuro. Quando nós decidimos as nossas decisões, os nossos passos, debaixo da vontade do Pai, não fazendo a nossa, acredite, os sonhos de Deus são bem melhores que o nosso. Ele tem o melhor para a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Pai, nas ações e nas suas palavras. Nós vamos encontrar em Jesus um filho amoroso, carregado da compaixão, sabe? Alguém que se importa, não consigo mesmo, mas com o próximo. Ele foi capaz de dar a vida dele para que você pudesse ter vida. Ele foi capaz de vir aqui nessa terra e dar a vida dele para que você pudesse viver. E hoje, nós nos encontramos aqui porque ele nos amou.